Percebe aquelas pessoas que ficam com a cabeça baixa, que têm dificuldade de olhar pra gente? E as pessoas que têm muita facilidade. Existe também a falsa autoestima, aquela pessoa soberba de um jeito que olha, mas qualquer coisa desmonta. Que parece que está se achando mais altiva que todo mundo, mas no fundo... Olá, vem falar comigo. Este é um espaço para a gente dialogar sobre oratória com técnicas de teatro. Eu sou Ellen Villanova, sou jornalista há 20 anos e atriz há 27 anos. E juntando essas experiências, eu quero e eu vou te ajudar a ter segurança para falar bem em qualquer situação. O nosso tema de hoje aqui no Falando com Ellen é autoestima. Por que a autoestima consegue ajudar a gente a falar bem em público? Por que uma boa autoestima, autoestima elevada, nos ajuda a falar bem em público? E eu vou começar lendo uma definição. Estudei pra caramba pra fazer esse tema hoje aqui pra vocês. Tem um bocado de coisa anotada aqui que eu não quero me esquecer de nenhum ponto importante. A definição: autoestima é a imagem e a opinião positiva ou negativa que cada um tem e faz de si mesmo. Ou seja, ela é extremamente subjetiva. Vem aqui, ó, do nosso cérebro, da nossa imaginação, do que a gente pensa sobre nós. Construímos nossa autoestima a partir das experiências pessoais, das emoções, das crenças, dos comportamentos, da autoimagem e também da imagem que os outros têm sobre nós. É o nosso amor próprio. Agora, o que é que uma baixa autoestima faz com a gente? Insegurança, gente, comportamentos que desfavorecem o nosso bem-estar, a nossa felicidade. É quando a gente não se sente bem naquele ambiente, quando a gente não se sente adequado, quando a gente sente até que a gente não faz parte daquela situação. A tendência de pessoas que têm uma autoestima baixa é que ela seja negativista, muitas vezes até mal-humorada. Eu tenho um caso de uma colega de faculdade que ela era extremamente mal-humorada. Primeiro a gente via no jeito dela que a autoestima dela não estava legal, ela não era uma pessoa que acreditava nela, e isso reverberava no ambiente, porque quando a gente não acredita na gente, a gente começa a meio que torcer, entre aspas, para tudo dar errado. Porque aí eu reforço a crença de que eu não sou legal. Tem até um termo da psicologia para isso, que esqueci agora esse termo, gente, é um termo bem interessante, que é a profecia da autorrealização. Que é quando você imagina alguma coisa de você e aí você concretiza em atitudes, então você realiza aquilo que você já imaginou, aquilo que você já profetizou sobre você. Não, eu não sou legal, então eu vou fazer de tudo para acreditar que eu não sou legal. Então, existe uma tendência ao negativismo, ao mau humor, nada vai dar certo, porque você não acredita em você, então se não der certo, a situação não deu e, enfim, tá tudo associado à forma como a gente pensa sobre nós. Essa colega, ela era tão mal-humorada, e como eu fiz faculdade de jornalismo, enfim, lá, final da década de 90, comecei a faculdade, que a gente dizia que ela ia ser a apresentadora do Tempo do jornal. A gente brincava com ela, meio que fazia um bullyingzinho só pra ver se ela desmanchava, pra ver se a gente tirava aquela tonalidade tão mal-humorada dela. E a gente dizia assim: você vai ser a moça do tempo. E vai sempre dizer assim: vai chover, gente, vai chover, não adianta, o tempo tá horrível, vai chover e vai nevar e tá muito frio e não vai dar praia. E você vai ter muito prazer de dizer isso. A gente brincava com ela, porque infelizmente ela tinha esse mau humor intrínseco, ela estava sempre muito insatisfeita e isso tem tudo a ver com a nossa autoestima. Essa avaliação negativa que a gente tem sobre si é o resultado pode ser um resultado de uma situação pontual, de um trauma, de algo que a gente passou na vida, e é bom a gente refletir sobre isso, analisar se essa autoestima baixa vem de algum ponto específico na nossa vida ou como que ela foi se formando no nosso ser para que a gente não consiga se sentir bem. Por incrível que pareça, eu tenho conversado com muitos psicólogos, até por causa do tema que eu trato, eu gosto de ter uma amplitude maior no meu pensamento. Muitas pessoas têm autoestima baixa por causa da família que tiveram, por causa de comportamentos que foram colocados naquela pessoa numa situação de inferiorizar, de fazer a pessoa acreditar que aquilo não ia dar certo, de fazer a pessoa não acreditar em si, de não valorizar atitudes, aquela coisa de criança que desde pequena faz um desenho, ai que desenho lindo, enfim, de fazer a criança acreditar em si, de construir essa autoestima a partir de reforços
positivos naquele comportamento. Então, eu estou citando esse exemplo da família para convidar você, se é o seu caso, se a sua autoestima não é legal, de onde ela veio, de uma situação familiar, de alguma amizade, de alguma frustração, da construção da sua escola, da forma como você foi sendo educado. Pensar sobre isso também ajuda a gente a resolver o problema. Agora, por que a autoestima é tão importante na nossa fala? Porque a autoestima traz a nossa confiança, a nossa segurança. A gente... Sabe aquela expressão, eu tô me achando? Você vai se ter certeza, sabe? Exatamente do que você é. E essa autoestima elevada não significa um deslumbramento e que você se ache mais do que você é. Pelo contrário, é uma segurança. Uma segurança do que você faz exatamente. Eu gosto muito de uma frase que meu pai diz, meu pai é engenheiro, e uma vez ele me disse uma coisa que me tocou bastante. Ele disse, olha, se alguém me disser que eu sou um engenheiro maravilhoso, que eu sou um engenheiro genial, eu vou agradecer, mas eu sei que aquilo não é verdade. Tudo bem, obrigada, mas eu sei que não é verdade. Mas se também alguém me disser que eu sou o pior engenheiro que tem, que eu sou péssimo, que eu faço muita coisa errada, eu também não vou acreditar. Eu vou desmerecer aquele comentário e também vou seguir minha vida, porque eu sei exatamente o engenheiro que eu sou. Então, essa segurança de você também entender as suas capacidades e às vezes as suas limitações, porque entender as limitações também é força, gente, mas as limitações reais, aquelas que talvez você não consiga superar, mas consiga dar um jeitinho de fazer com que ela não seja tão forte em sua vida. Por exemplo, uma limitação de saúde que impede você de fazer alguma coisa, mas dá para fazer de outro jeito? Por exemplo, tem dançarinas que dançam na cadeira de rodas. Ela tem aquela limitação? Tem. Ela vai superar a limitação? Ela vai conseguir andar? Não. Mas ela vai conseguir fazer a arte dela, realizar a arte dela de um outro jeito, e às vezes de um jeito muito mais bonito, muito mais encantador. Então, a autoestima tem muito a ver com a sua segurança, você saber aquilo que você é, aquilo que você não é, aquilo que você pode ser, aquilo que você pode desenvolver. E a autoestima, na hora do discurso, é essencial para a nossa segurança, para a nossa força, para a nossa confiança perante o outro. E tem uma coisa que eu digo que eu gosto muito, é você sempre olhar para o outro, nem de cima, nem de baixo, exatamente como um ser humano igualzinho a você, com dificuldades, com qualidades, com defeitos, com facilidades. Quando a gente olha o outro nessa percepção de que não tem ninguém melhor, mas também não tem ninguém nem pior do que eu consigo olhar com mais naturalidade, com mais tranquilidade, eu consigo olhar sem me diminuir, mas também sem me aumentar. Isso é muito interessante para que a gente tenha uma confiança no nosso trabalho, na nossa fala, e que a gente não se intimide tanto com o olhar do outro e com possíveis julgamentos, porque sim, eles existirão. E qual o problema? É como o julgamento de meu pai. Se alguém disser que ele é um engenheiro maravilhoso, ok, obrigada, mas eu não sou. Se alguém disser também que ele é um engenheiro péssimo, ok, é a sua opinião, eu não sou. E segue sua vida tentando cada vez ser o melhor que você pode, dentro daquilo que é bacana para você, que é possível. E sempre é possível a gente melhorar mais e mais. Essa segurança faz com que eu poderia usar o termo aqui, enfrente à plateia. A gente enfrente a plateia, mas enfrentar não é um bom termo. Sabe por quê? Porque a gente não tem que ver a situação de um discurso, de uma palestra, de uma música que a gente vai cantar como um embate, como um confronto com quem está assistindo. Quem veio te assistir porque quer ver o seu melhor. Ninguém sai de casa para ver o pior de ninguém. A gente sai de casa, a gente se arruma, a gente se apronta, ou a gente até dispõe do nosso tempo para assistir um vídeo em qualquer rede social que seja, porque a gente quer gostar daquilo, a gente quer sair um pouco desenvolvido daquilo, a gente quer crescer um pouco a partir daquela experiência de ouvir aquela pessoa discursando. Então a pessoa que vai te assistir, ela não está contra você não tem que enfrentá-la, você tem sim que somar, associar, se unir, ter um olhar de conexão, de empatia. Então nunca pense que você vai enfrentar uma plateia, você vai sim se apresentar para essa plateia, você vai estar de frente para essa plateia, você vai ganhar com essa apresentação, porque a plateia também vai ganhar, vocês vão, na realidade, ter uma troca. É sempre uma troca, mesmo que não exista um discurso de lá para cá, da plateia para cá,
existe uma troca de olhares, existe uma troca de ideias, existe uma motivação, você percebe no olhar das pessoas se elas estão gostando ou não. Enfim, é sempre um aprendizado. Mas de todas as definições que eu busquei sobre autoestima, teve uma que eu gostei muito, em especial, que diz o seguinte: segundo Branden, no ano de 2000 ele publicou isso, a autoestima é a disposição para experimentar a si mesmo como alguém competente para lidar com desafios básicos da vida e ser merecedor da felicidade. Olha só quanta coisa tem nessa frase. Vou repetir, autoestima é a disposição para experimentar a si mesmo como alguém competente para lidar com os desafios básicos da vida e ser merecedor da felicidade. E oratória, falar bem, é um desafio? Mas é um desafio básico que precisamos enfrentar. Não é um desafio que talvez eu precise enfrentar, um desafio supérfluo na minha vida, um desafio que tanto faz, é um desafio básico, todos nós precisamos vencer para ampliar a nossa comunicação no mundo pessoal, profissional, para nos desenvolvermos, que é o que ele diz aqui no final, para sermos merecedores. Nós somos merecedores dessa felicidade que está por vir com esse desafio básico, porque quando a gente se desafia na nossa arte de falar, a gente consegue, a gente se supera, a felicidade ela vem junto, porque você tem uma comunicação plena e com essa comunicação você tem uma relação interpessoal melhor, mais satisfatória na sua vida, você tem relacionamentos melhores, você tem um desenvolvimento na sua profissão que você estava esperando, que você merece, com o seu desempenho, com a sua dedicação, aquele projeto em especial. Então você apresenta aquele projeto, defende aquela ideia, você concretiza um sonho, você realiza uma vontade. Então, é por isso que é um desafio básico e a gente deve sim conseguir superar. E a autoestima tem tudo a ver com isso. E aí eu vou para outro exemplo aqui de uma outra amiga como é que a autoestima às vezes ela transparece na pessoa. Essa amiga da gente, ela tinha uma autoestima muito baixa. Também acompanhava aqueles traços de negatividade, de insatisfação. É como assim, se eu não tô bem, eu não quero que ninguém fique bem perto de mim, porque isso me ajuda a não me sentir tão mal. Então, sempre insatisfeita, sempre levando pro lado ruim. A gente comentava alguma coisa, ela sempre ia pro lado negativo da história. Tinha um certo prazer em contar coisas ruins, em contar... Enfim, acaba se tornando também uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa difícil de conviver, uma pessoa que a gente não tem aquele prazer de estar junto. A gente gosta de estar junto de pessoas positivas, pessoas que têm a acrescentar pra gente. Na verdade, às vezes não é o mais fácil, é mais comum a gente conviver com pessoas que não sejam assim, mas o mais gostoso, sem dúvida, é a gente buscar, a gente querer estar perto de pessoas mais pra cima. Não era o caso dela, era uma pessoa extremamente difícil de lidar, tinha até pouquíssimos amigos. Eu fui morar longe de Salvador e quando eu retornava para a cidade, eu percebia que ela estava um pouco diferente. Cada vez mais aquilo foi se expandindo nela, uma busca que ela realmente colocou na vida dela, em terapia, em autodesenvolvimento. De vez em quando ela comentava, não, porque eu tô fazendo terapia, que soltava algumas dicas de que coisas estavam mudando na vida dela, que ela estava buscando uma melhora. E aquilo, gente, começou a transparecer na sua imagem, na forma como ela se colocava no mundo. Porque mesmo uma pessoa muito bonita, quando ela não está bem consigo, ela se enfeia de alguma forma, com as roupas que usa, até com a falta de higiene, de cuidado, não lava o rosto, começa a vir espinha, e o cabelo está sempre oleoso, enfim, com autocuidado, aquela coisa que vem, a autoestima traz pra gente uma vontade da gente se cuidar mais, da gente melhorar. Minha pele tá seca, eu vou falando aqui de vaidade feminina, não sei se é o seu caso aí, mas... Enfim, da gente começar a se cuidar um pouco mais. Ah, minha unha, vou pintar de tal cor essa semana. Quando a gente se ama, a gente tem esse movimento do autocuidado. E a pessoa com baixa autoestima, a tendência é o contrário. Até com a higiene mesmo, com os cuidados básicos, ela vai se deteriorando. Ela vai se colocando numa posição muito ruim até de se ver. E isso foi mudando muito com a minha amiga. Cada vez que eu a via, ela estava diferente, uma pele mais bem cuidada, um cabelo. Aí começou a emagrecer, ela se sentia melhor assim. Enfim, então aquilo foi transparecendo na sua imagem. Além de, claro, ela está uma pessoa muito mais agradável de se conviver pelo seu discurso, pela sua forma de se colocar no mundo,
pelos comentários mais positivos em relação às coisas, aquele ser humano mais negativo foi se esvaindo e foi aparecendo uma nova mulher naquele cenário. Então, além de ser uma pessoa mais agradável, aquilo foi também transparecendo na sua imagem, porque uma coisa está muito ligada à outra. Esse é um exemplo que eu gosto muito, porque ela foi mudando, ela foi crescendo, inclusive profissionalmente, as coisas foram ficando mais fáceis, parecia que a vida dela estava sempre truncada, atrapalhada, que nada dava certo. Porque imagine, nós somos pessoas, nós gostamos de seres humanos, nós lidamos com seres humanos. Quando você vai procurar um emprego e você está entusiasmado com aquilo que você faz, com aquilo que você quer fazer, você está bem arrumado, você está se mostrando feliz com você, você acredita em você, aquilo passa muito mais confiança para quem vai lhe empregar. E o contrário nem sempre é verdadeiro, é muito mais difícil quando a gente está ali cabisbaixo, sem acreditar na gente, alguém acreditar em você também. Tem um caso interessante eu não me lembro quem foi que contou essa história exatamente, mas de uma pessoa um cara que terminou com a mulher e ela questionou porque estava terminando. E aí ela disse assim, perguntou para ele, mas você gosta de mim? Aí ele respondeu, nem você gosta de você, como é que eu posso gostar de você? Olha que duro de se ouvir, mas é verdade. Quando a gente não gosta da gente, fica difícil até do outro gostar. Agora imagina numa apresentação, você está no discurso, você está perante uma plateia, para as pessoas gostarem da gente, gostarem do que estão ouvindo, gostarem do que estão assistindo, claro que a gente precisa transparecer de alguma forma que a gente se gosta também, que a gente se ama. Tem um caso de uma pessoa que trabalhou na minha casa, que a gente via assim, ela já tinha terminado o primeiro grau, não tinha feito o segundo grau, não sei se é assim que já chama hoje, nível médio, o fundamental ela não tinha feito nível médio. E eu sempre insistia para ela, faz seu colégio e tal, volta para a escola. Ah, não tenho mais saco. Menina, você volta no instante, vai acabar. Daqui a 3 anos você vai ver que passou super rápido. Enquanto você não se move para isso, as coisas não vão acontecer. E eu vi assim que ela tinha um potencial para fazer outros trabalhos. Todo mundo tem na realidade, mas estava mais fácil para ela. Ela já tinha terminado o primeiro grau, ela era uma pessoa interessada no mundo, ela lia. Então eu incentivei bastante para que ela fizesse. Ela fez. Nessa época ela teve que deixar de trabalhar na minha casa, porque ela estava cuidando do filho e tal. Eu sei que no instante, quando ela voltou, ela já acabei, passei no curso técnico, na faculdade de enfermagem e vou agora começar a cursar enfermagem. Nesse ínterim aí, ela abriu um bar na casa dela, na frente da casa dela, abriu um estabelecimento comercial, além de bar, tinha um comércio pequeno de comidas também. Isso ela foi se desenvolvendo, comprou um terreno, depois construiu a casa dela. Vocês percebem como uma coisa vai puxando a outra? Ela, a partir do momento em que ela estuda, que ela começa a adquirir aquele conhecimento formal, ela se sente mais apta, se sente mais capaz, se sente mais igual às pessoas que conseguiram terminar o segundo grau, aquilo vai dando mais força, ela tem uma ideia e abre um comércio, compra um terreno e faz a casa, e aquela autoestima acaba desenvolvendo-a em outros passos, em outras medidas da vida dela. E isso com certeza deixa ela mais forte para a comunicação com os outros, no comércio dela, ela vai se sentindo mais capaz, mais potente. Então, a autoestima tem tudo a ver com a nossa comunicação, sim, com a nossa capacidade de olhar nos olhos. Quando a gente não tem uma autoestima boa, percebe aquelas pessoas que ficam com a cabeça baixa, que têm dificuldade de olhar pra gente? E as pessoas que têm muita facilidade, existe também a falsa autoestima, aquela pessoa soberba de um jeito que olha, mas qualquer coisa desmonta, que parece que está se achando mais altiva que todo mundo, mas no fundo ela precisa expressar aquela altivez para negar a baixa autoestima que ela tem nela. Eu não sei se vocês conhecem gente assim, mas eu conheço pessoas que tentam parecer maiores do que o que são na realidade, porque no fundo não acreditam em si. Então tem uma coisa exacerbada que fica maior do que o natural, que é um olhar tranquilo, equilibrado, um olhar seguro de autoestima, porque eu não estou pedindo para ninguém aqui se achar o rei da cocada preta, como se diz, mas simplesmente para gostar de si e aquilo que a gente leu naquela definição. A partir daquele amar-se, ter a coragem de enfrentar desafios básicos na vida e se sentir merecedor de uma felicidade. O que é um desafio básico? Entrar numa academia,
para perder um peso que quer perder, ou estudar uma língua que vai fazer você crescer no seu trabalho, um desafio básico, que não está tão difícil, que você sente força, você sente vontade de fazer aquilo, porque você está acreditando mais em você. Então, depois de contar a história dessa aluna, o que é que deve passar pela sua cabeça? Assim, mas eu não vou conseguir ter uma boa autoestima. Por quê? Eu já te dei o primeiro passo. Buscar na sua vida de onde vem essa baixa autoestima. Buscar quais são as origens de você não se sentir bem consigo mesma. Foi uma relação familiar? Foi uma educação formal na escola? Foram alguns relacionamentos destrutivos, relacionamentos abusivos que lhe limitaram, que lhe colocaram para baixo? Tenta buscar a causa. Tenta ir lá no fundo mesmo. Se você não faz terapia, se não é o caso, vai você mesmo. Tenha essa introspecção e tentar buscar em que momento você começou a desacreditar de si, porque não é o normal do ser humano. O ser humano nasce, estreia, como se diz que no baiano não nasce, o baiano estreia na vida. Ele nasce para ser feliz, ele nasce sorrindo, ele vai mamar, ele tem força, ele tem instinto para ganhar a vida, né? Ganhar aquele leite, tomar aquele leite e tá sorrindo e tem vontade de sentar e depois de engatinhar e andar e enfrentar os desafios do mundo, porque sem essa coragem esse bebê não vai crescer. Eu acho tão bonito pensar nisso, eu que sou mãe recente, né? Tenho uma filha de 3 anos, você acompanha esse passo a passo da criança e da vontade que ela tem, da confiança que ela tem de que ela vai conseguir. E ela vai e ela enfrenta esse mundo, ela sobe no becinho e se segura e daqui a pouco ela tá andando e tira a fralda e começa a falar as primeiras palavras e dá risada de si mesma, uma leveza tão grande, a gente tem tanto a aprender com os bebês. Então, tenta buscar na sua vida em que momento esse bebê tão feliz, tão confiante nele, tão desafiador, tão preparado, se sentindo preparado para desafiar os obstáculos da vida, em que momento essa criança minou um pouco e começou a duvidar dela e começou a questionar se é boa o suficiente e começou a pensar que não, isso não é pra mim. Começa a pensar nisso e o que eu gosto de trabalhar muito, que é o meu trabalho, que eu falei aqui no início, que a gente trabalha com as oratórias com técnicas de teatro, é as técnicas do teatro para esse desenvolvimento, esse retornar do olhar para nós mesmos, para que tenhamos a percepção do quanto somos legais, bons, importantes, poderosos, habilidosos na nossa comunicação, da gente descobrir a força que a gente tem no gestual, no nosso andar, na nossa postura perante o mundo, como estamos nos portando perante as pessoas, a nossa fala, a nossa articulação. Com os exercícios de teatro a gente ganhar uma dicção melhor, uma dicção mais clara, porque a certeza de que estamos falando claramente, corretamente, também dá segurança de que estamos sim sendo entendidos, e aí a gente já retira aqueles vícios de linguagem, certo? Ok? Entendeu? Porque eu não preciso do entendeu? Certo? Tá ok? Porque eu tenho certeza que a pessoa tem tudo para me entender, tem tudo para absorver o que eu tô falando, porque estou falando claro, estou falando claramente, estou com a dicção boa, sei o meu conteúdo, me preparei para isso, me arrumei para estar com as pessoas, estou bem colocada, estou animada para fazer o meu discurso, então não tem por que as pessoas não me entenderem, assim eu não tenho por que ficar checando toda hora a minha linguagem, a minha mensagem, aquela linguagem fática, perceber se a pessoa está entendendo ou não. Então, a autoestima tem a ver com tudo isso, da gente gostar da gente mesmo. E as técnicas de teatro trazem essa percepção, porque quando a gente se conhece, a gente consegue desenvolver aquilo que a gente acha interessante para a nossa comunicação. E a gente consegue, a partir desse conhecimento e desse desenvolvimento, amar mais aquilo que nós temos. A gente só pode amar, a gente só pode gostar daquilo que a gente conhece. Ah, você gosta de tal estilo musical da Irlanda? Como eu vou saber se eu gosto ou se eu não gosto, se eu nunca ouvi? Ah, você gosta daquela tribo que vive lá na Ásia, daquela cultura? Como eu vou saber se eu nunca vi? Então a gente só pode gostar daquilo que a gente conhece. O convite que o teatro faz é desse autoconhecimento do seu corpo, que no dia a dia a gente deixa de perceber as potencialidades, as habilidades que nós temos, simplesmente usando para o óbvio, ou seja, subutilizando
para aquilo que pode ser mais poderoso para a nossa comunicação. A gente levanta, a gente anda, a gente senta no carro, a gente vai, sobe no ônibus, vai para o trabalho, volta e a gente utiliza aquele corpo sempre do mesmo jeito e a gente não para pensar que é um corpo que pode se expandir, que é um corpo que pode se retrair, é uma expressão que pode ser maior, é uma expressão que pode ser menor. Isso pode parecer óbvio para você, mas pode apostar que talvez você e a maioria das pessoas com certeza não experimenta essas habilidades, essas potencialidades que nós temos para a nossa comunicação, que são as ferramentas do nosso corpo. E quando a gente experimenta isso, a nossa autoestima fica muito mais elevada, porque a gente passa a gostar daquilo que a gente conhece, a gente passa a trabalhar com aquilo que a gente conhece, a gente passa a desenvolver aquilo e nos gostarmos cada vez mais. Por exemplo, eu gosto muito de falar, eu sou uma pessoa vaidosa, eu gosto de maquiagem, eu gosto de me arrumar, apesar de não ser muito consumista, eu gosto de estar bem vestida. Então, quando você começa a se maquiar, entender o seu rosto, entender o que é que fica bem em você, você começa a gostar mais daquilo. Eu, por exemplo, sou bem bochechuda, né? Tinha uma carinha, na faculdade me chamavam de cara de lua, cara de biscoito, Maria, enfim, tinham vários apelidos. Mas aí, você começa a perceber que se você coloca um contorno aqui, um lapisinho que dá um contorno afinado e tal, aquilo fica bom. E aí você começa a gostar daquilo, desenvolver. Ah, não, eu já entendi como é que eu sou. E aí se eu usar uma maquiagem de tal tipo, isso vai melhorar. Pô, eu fiquei legal com essa maquiagem de tal tipo. Ah, então, tô gostando de mim. Ah, meu cabelo desse jeito aqui não fica bom, ele tem que ser maior, porque meu rosto é redondo e tal. Então você começa a entender aquilo que você tem para conseguir melhorar aquilo que você tem e aí você vai conseguir amar mais o que você tem. Então, quando eu falo de autoestima, eu falo de técnicas de teatro para oratória, eu estou falando de possibilidades reais da gente elevar a nossa autoestima, da gente começar a gostar muito mais da gente, que é o que vai facilitar a nossa comunicação. Um jeito que não é legal da gente tentar aumentar a nossa autoestima é a partir das redes sociais, daqueles likes, curtidas, quem gostou do que eu fiz. Isso é um risco, gente, isso é muito arriscado. Primeiro que hoje a gente tem os haters, que são as pessoas que por nada, que por, sei lá, não ter o que fazer, não ter essa autoestima também de se buscar, de se olhar, de estar mais introspectiva com a sua própria vida, de ter discursos de ódio a quem está se mostrando na internet de alguma forma. Então você tem essa possibilidade também de pessoas simplesmente, os haters que odeiam e escrevem sem nenhum critério específico, simplesmente querem só acabar com a sua imagem, fazer você se sentir diminuída. E também você não pode depender dos likes das fotos para achar que você está agradando ou não. A autoestima, ela tem que vir, é um conceito subjetivo, como eu falei no início, ela vem de você, ela vem da sua autoimagem. Claro que tem um componente também do que as pessoas pensam de você, isso vai reforçar a sua autoimagem, pro bem e pro mal. Mas ela precisa vir de você, não pode vir dos likes, não pode vir de fora. A gente está muito acostumado hoje nesse mundo a nos pautarmos pela audiência que temos na internet. Isso fazer com que eu me sinta bem ou mal. Não. A verdadeira rede social que deve importar para a sua vida é a rede social real, as redes com as quais nós convivemos no nosso dia a dia, presencialmente, toque, as redes, ou que você já teve um toque e agora você se relaciona pela internet, por motivos diversos, de estar longe do seu país, etc. Mas são as redes de relacionamentos amorosos, relacionamentos de afetividade, familiares, amigos, pessoas nas quais você confia. Essas redes sociais que são as redes importantes para você, pessoas que lhe dizem a verdade, pessoas que querem o seu bem. Nessas redes sociais você pode se pautar para você conseguir elevar a sua autoestima, ouvir crítica e tentar melhorar. Não se justificar. Na vida a gente deve justificar muito poucos erros. Simplesmente passar por eles, entender que errou e ir para frente. Se a gente justifica, a gente fica voltando à situação que não vai ajudar a gente a esse crescimento. Errou, vai para frente, tenta melhorar da próxima vez, ouve aquela crítica, absorve o que é importante, o que é bom para você e segue sua vida em frente. Então, essas redes sociais reais, elas devem importar, elas são bacanas para a nossa autoestima, para que a gente se dote de confiança, né? Você fique dotado de confiança e de valorização da gente mesmo.
Eu estava vendo aqui uma parte que é bem interessante, assim, a minha filha, ela sempre pede para mexer nos meus colares. Alguns ela já quebrou. E aí o que é que eu faço hoje? Eu dou aqueles colares para ela mexer que não tem muita importância para mim. E aí esses colares ela quebra, ela acaba quebrando mesmo, é brincadeira, e aquilo não me chateia tanto. Quando a gente gosta da gente, a gente se preocupa se a gente quebrar alguma coisa na gente. Não no sentido de quebrar perna, braço, não é isso, mas a gente se preocupa no sentido da gente não fazer bem uma coisa, da gente não vem até o perfeccionismo um pouco, vai ser o tema de outro falando com Ellen aqui, que é interessante a gente tratar sobre como o perfeccionismo também atrapalha o nosso desenvolvimento. Mas quando a gente tem uma autoestima bacana, a gente tende a querer o melhor pra gente. A gente não quer quebrar nada da gente, a gente quer sempre consertar, melhorar, valorizar. E a gente não vai entregar para o outro uma coisa que não é bacana em nós. A gente quer sempre entregar o nosso melhor. É por isso que a autoestima contribui muito para o nosso discurso. Quando eu tenho uma boa autoestima e eu vou me apresentar, eu me importo com o que eu vou mostrar. Eu não quero que nada meu seja quebrado, que nada pareça quebrado, que nada pareça destruído para as pessoas, que eu quebre uma frustração, que eu crie uma frustração, que eu quebre uma expectativa. Então eu preparo melhor o meu conteúdo porque me importa aquilo. Eu venho cheia de papeizinhos aqui para poder roteirizar aquilo que eu quero falar. Eu passo uma maquiagem, um batom, eu me arrumo para vocês, eu boto uma luz, porque eu quero aquele melhor, eu quero o melhor que eu possa oferecer para a audiência que está me assistindo. Então, a autoestima tem a ver com o discurso, por isso também. Você vai preparar o seu melhor, o seu conteúdo, você vai se desafiar nos desafios básicos, como eu falei, porque você é merecedor da felicidade e você quer a felicidade, aquela recompensa de uma audiência que gostou do que você apresentou, que pôde aproveitar, que é o que eu quero que você faça aqui. Aproveite desse conteúdo para melhorar a sua vida, para pensar em como sua vida está, em como você pode melhorar e como você pode conquistar os resultados que eu proponho aqui, que é ter segurança para falar bem em qualquer situação. E por isso estamos falando tanto da autoestima hoje, porque é um passo importantíssimo para a gente buscar o nosso melhor. Inclusive, diminuir aqueles vícios destrutivos que nós temos na vida. Quando a gente se gosta, a gente vai fumar. Quando a gente se gosta muito, a gente vai querer ter uma alimentação péssima. Claro que de vez em quando é gostoso também, uma alimentação junk food, mas a gente vai querer se alimentar mal todo dia? Será que a gente vai querer se exercitar quando a gente se gosta? Será que a gente vai querer ir no salão de beleza? Será que a gente vai querer comprar uma roupa legal? O gostar-se desencadeia tanta coisa em nossa vida. Será que a gente vai gostar de ter, a gente vai querer ter um relacionamento, a gente vai permitir ter um relacionamento abusivo com alguém? Que alguém tenha um relacionamento abusivo com a gente? Será que eu vou permitir conviver com pessoas que não me agradam, que me fazem mal, que têm o contrário que eu? Então, olha quanta coisa a autoestima traz para a nossa vida, para muito além do nosso discurso, porque o discurso é parte disso, eu diria que é o final, a consequência. Quem não se ama dificilmente consegue construir relacionamentos saudáveis e consegue também construir relacionamentos saudáveis com a plateia, com a sua audiência, com o seu interlocutor, porque é uma relação de troca. Quando eu falo, você está aí me ouvindo, você pode interagir comigo pelas redes sociais e mesmo que não interaja, você está recebendo essa informação e eu de alguma forma tenho uma troca também, porque eu sei que você pode estar aproveitando isso da melhor forma possível. Quais são os grandes ganhos da pessoa que tem uma boa autoestima? Primeiro que a gente transborda coisas boas quando a gente tem uma boa autoestima. Quem gosta de si, quem tem uma autoestima elevada, consegue transbordar gratidão, consegue transbordar elogios para outras pessoas. Você tá tão bem com você que você não tem problema de elogiar o outro, de achar o outro bonito, de dizer para o outro que ele é lindo, que bacana que você fez isso, elogiar as atitudes das pessoas, ter uma generosidade, porque você tá bem com você e você não acha que elogiar o outro vai fazer com que você se sinta pior, porque você já não se sente tão bem, aí você elogia, você vai ver que o outro é tão melhor do que você. Não, você tá bem com você. Então você consegue transbordar bons sentimentos. E esses bons sentimentos,
É muito mais fácil o ser humano, infelizmente, transbordar sentimentos negativos. Os sentimentos bons parece que a gente guarda muito, a gente tem medo, tem até aquela coisa de, não vou falar não, porque vai dar errado. As superstições, né, de que se você falar uma coisa boa para o outro, a pessoa vai vir com energia negativa. A gente já tem uma cultura de guardar aquilo que é bom. Mas quando a gente está bem com a gente mesmo, é muito mais fácil a gente transbordar gratidão, elogios para as outras pessoas, elogiar a vida, estar em paz e principalmente elogiar o outro, que é tão difícil, né? As pessoas se elogiarem, as pessoas chegar para outra assim e dizer, nossa, você está bonita, que roupa bonita, nossa, que bacana aquilo que você fez. Às vezes as pessoas até pensam, mas preferem guardar. A pessoa que tem autoestima boa também, ela confia mais em si, ela não costuma levar muito em consideração o julgamento das outras pessoas, que ela tem a confiança, aquela situação que eu falei do meu pai. Quando a gente confia na gente, a gente ouve o outro, mas aquele julgamento não vai interferir tanto na minha vida, só vai interferir se fizer sentido. Se você diz alguma coisa para alguém que tem uma autoestima elevada e aquilo faz sentido para ela, ela pode melhorar aquilo e ela vai ter até mais tranquilidade para ouvir aquela crítica, porque ela tá bem com ela mesma, ela vai poder evoluir naquele quesito. Mas o julgamento, qualquer julgamento não vai lhe atacar de qualquer forma. Você está menos sujeito aos estímulos externos, porque você tem uma autoconfiança. Não quer dizer que a pessoa vai precisar se achar perfeita, não é isso, é justamente o que eu acabei de dizer. Você vai absorver alguns comentários que fazem sentido e vai conseguir evoluir nas suas próprias questões. Você também vai saber que você tem pontos fracos, que você tem defeitos, que você tem limitações de todos os tipos, limitação física, limitação de saúde, enfim, que aquilo pode ser resolvido de alguma forma. Um dia eu vou contar algumas coisas pessoais aqui que tem relação com isso, mas vamos continuar aqui porque eu quero oferecer mais coisas para vocês. Vamos lá. As pessoas com a boa autoestima também cuidam mais de si, como eu falei, praticam atividades físicas, têm bons hábitos alimentares, tomam atitudes, porque a autoestima funciona como um combustível para não ficar em cima do muro. Você está numa situação ruim, você, não sei se eu vou para lá, não vou para cá. A pessoa com mais autoestima, ela se banca, ela toma atitude, ela, vamos ver no que é que vai dar, mas essa atitude aqui vai me fazer bem, a partir dali que eu vou sair dessa zona de desconforto, de não estar lá nem cá. Eu vou tomar uma atitude, eu vou sair de cima do muro e eu vou bancar a minha opinião, vou bancar a minha vontade, vou bancar a minha decisão. São pessoas mais seguras, não são pessoas nem modestas demais, nem arrogantes demais, são pessoas que têm uma condição equilibrada no seu ser. Não é uma supervalorização nem uma inferiorização. E no teatro a gente trabalha com a questão de status para isso. Pra gente é um exercício muito bacana que eu costumo fazer nos meus cursos, em que a gente entende a supervalorização do ser humano e a inferiorização a partir dos status 1, 2, 3, 4 e 5. Ou aquele que se supervaloriza, que se acha melhor do que os outros, é o status 5, e aquele que se inferioriza de tal forma que se acha tão pior que os outros, que mal consegue até olhar, interagir com o outro, porque ele se acha tão inferior ao outro que ele não se acha capaz de ter um diálogo com aquela outra pessoa. Então, a questão para a gente trabalhar, porque às vezes, por mais que a gente tenha até uma autoestima legal, que é um ponto importante para que esses status fiquem equilibrados, às vezes tem uma pessoa na nossa vida que a gente se inferioriza. E é importante a gente ter bastante cuidado com isso. Como jornalista, eu aprendi a naturalmente nem me supervalorizar, nem a me inferiorizar perante os meus entrevistados. Eu podia entrevistar qualquer pessoa de qualquer classe social, eu ia sempre entrevistar da mesma forma, com a minha autovalorização. Nem me supervalorizando, nem me inferiorizando, porque são seres humanos, são pessoas. Então, você pode entrevistar o artista mais falado do momento, ou entrevistar aquela pessoa que está numa situação degradante no bairro dela, que ela precisa de ajuda, e são duas histórias que lhe interessam e você vai olhar da mesma forma para essas pessoas. Então, o jornalismo, esse conteúdo que eu trago para vocês não vem só do teatro, mas vem do jornalismo também intensamente. A minha experiência como jornalista trouxe muito esse cuidado na relação com o outro, para que eu não ficasse... A autoestima ficasse bem equilibrada. Você tem uma autoestima bacana e você
equilibrada, é uma autoestima bacana de você entender que o outro é só o outro e que você não vai minimizar e nem maximizar o outro, é simplesmente o outro com quem você está falando, você precisa ouvir aquela história e você olha igual, com a mesma simpatia, com o mesmo cuidado, com a mesma empatia para qualquer que seja a pessoa. Bom, mas como é que a gente faz para ter autoestima? Como eu falei, a partir das técnicas de teatro a gente começa a se conhecer, a gente começa a se desenvolver e a partir daí a gente começa a se valorizar. A gente entende o nosso corpo, a gente entende a nossa voz, a gente entende como a gente funciona no mundo, que postura a gente está passando e a partir daí a gente pode desenvolver essa postura mesmo que eu quero passar, isso tá legal? Esse tom de voz que eu quero usar em determinadas situações, qual tom seria mais especial, mais específico, melhor dizendo, para um determinado contexto da minha vida? É bom a gente lembrar também que muitos desses traumas, muito dessas dificuldades que a gente tem com o nosso corpo, ou de características que não são agradáveis, uma postura muito reprimida, retraída, vem da nossa adolescência. A adolescência é um período que a gente tem que ter muito cuidado, porque é um período de transformação muito grande, em todos os aspectos. Gente, na adolescência a gente tem que decidir que profissão a gente vai fazer. A gente começa a namorar, muitas vezes mais lá pro final da adolescência você tem a primeira experiência sexual, enfim, são tantas coisas que são transformadas, o corpo é completamente transformado, vem uma carga de hormônio que com eles também vem uma instabilidade emocional, então é tanta coisa que precisa ser olhada, apreciada na adolescência e muitas vezes a adolescência é só tratada como uma questão de aborrecente, uma idade chata, queria que passasse logo, principalmente os adultos quando estão convivendo com aquele adolescente. E os adolescentes sofrem, gente, sofrem muito, porque é um período muito difícil da vida. Depois, muitos artistas até que eu sigo, tem essa sensibilidade mais aguçada para observar seus períodos da vida, até porque os períodos da vida, as transformações que a gente passa, os sentimentos que nós temos ao longo da vida também nos ajudam na construção de personagem, talvez por isso essa habilidade para olhar para trás. Falam de como foi difícil a adolescência, de encarar aquelas espinhas, da autoestima, de como se colocar no mundo, de querer ser igual a tal grupinho, em outro momento ser igual a outro grupinho, fazer parte daquele contexto, ter atitudes para ser aceita ou aceito naquele ambiente tal da escola. Enfim, então é um momento muito delicado e a partir daí a autoestima ela pode ter um sério comprometimento. Então, se você é mãe, se você é pai, se você está passando por esse momento da vida, se você é adolescente, cuidado porque é um momento delicado, é um momento que requer um cuidado para que a nossa autoestima continue boa, como ela veio lá da fase de bebê que eu falei, para que a nossa autoestima seja forte, elevada a partir disso. Então, preste atenção nessa fase da vida para que normalmente a autoestima começa a baixar nessa fase, que é uma fase realmente muito complicada, que é a fase da adolescência, em relação até à nossa autoimagem, para tudo, né, gente? As meninas comparam, o peito dela cresceu, o meu não cresceu, o quadril dela e tal, e ela já tá grande, eu não cresci, eu cresci demais, eu tô desengonçada. A adolescência é uma fase que requer muita atenção, em que a gente se acha esquisita. É bom a gente olhar bastante para a nossa adolescência, para a gente preservar a nossa autoestima e conseguir elevá-la cada vez mais. O teatro, ele traz isso, traz esse entendimento. Na adolescência, acho fundamental fazer teatro, então. E depois, quando a gente chega ao período adulto, também. Caso a gente tenha passado por esses processos, é um momento de resgate dessa autoestima, da gente entender que corpo é esse que a gente tem, da gente entender que voz a gente tem usado, da gente entender as nossas expressões, da gente entender a capacidade que temos de expressar mais, menos, enfim, da gente trabalhar esse corpo para que a gente se sinta mais hábil, mais habilidoso para a nossa comunicação com o outro. E quanto mais a gente sabe que a gente tem ferramentas, quanto mais a gente sabe que a gente tem possibilidades de nos expressarmos, com certeza isso vai fazer com que a nossa autoestima se enriqueça, se fortaleça,
porque eu sei que eu tenho muitas formas, muitas habilidades, eu tenho consciência, eu posso escolher a forma como eu quero me portar diante de uma plateia mais difícil, diante de uma plateia mais fácil, diante de uma plateia mais simpática comigo, uma plateia mais jovem, mais agradável, mais sorridente, uma plateia mais sisuda, aquilo tudo com as ferramentas que eu tenho para interagir com aquela plateia, eu consigo ficar mais forte, mais confiante. E é por isso que a autoestima é tão importante. Para a gente, o que é que a gente entendeu hoje, na nossa autoaceitação, do nosso desenvolvimento, para que a gente se sinta mais seguro nas nossas relações. Uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu acho que não é legal nesse momento, se você está querendo trabalhar a sua autoestima, aí eu já vou passar para algumas dicas, é você não fazer nada se olhando no espelho. Você não praticar um discurso, você não praticar um texto, ou praticar uma aula que você vai dar, uma música, se olhando no espelho. Porque a tendência é a gente, nessa fase em que a autoestima não tá legal, é a gente procurar os defeitos. A gente vê que não tá legal, a gente, não tô legal aqui, eu não sou bonita, eu tô gorda, eu tô magra, minha sobrancelha, não sei o que, eu devia fazer isso, devia botar um botox, sabe? Não é legal. Grava com a câmera traseira, se você quiser muito se ver como vai ficar o seu vídeo, como você vai ficar falando, pode fazer com a câmera traseira e, enfim, de preferência tentando imaginar alguém que está do outro lado e você faz esse texto como eu estou fazendo aqui agora, eu imagino uma pessoa com quem eu estou conversando, ou você, quem é você, como é você, e vou falando, e depois você olha e você muito gentilmente com você mesmo, com muita simpatia com você, sendo seu melhor amigo. Olha esse vídeo com toda a cautela, com toda a tranquilidade, com muito amor e vê o que você poderia melhorar. Isso é bem bacana para a gente começar a desenvolver essa autoestima da melhor maneira possível, com muito carinho por nós mesmos. Outra coisa que é bacana a gente fazer para a nossa autoestima é andar pelo espaço. Por que andar pelo espaço? Andança, exercício de andança que a gente chama. Andando pelo espaço, a gente vai conseguir perceber a nossa forma de caminhar, como a gente se porta perante o mundo, a nossa postura, o nosso peito, como é que tá para frente, tá para trás, eu tô curvada, eu tenho um bumbum muito para trás, eu ando de uma forma muito sensualizada, é isso que eu quero passar para as pessoas. E aqui eu tô muito longe de julgamento, não vou te dizer o que é certo, o que é errado. Eu quero só que você se conheça, eu quero que você se perceba para entender quem é essa pessoa que você é e saber se isso está adequado ou não, se você está conveniente, está coerente com a imagem que você quer passar. É um exercício de autoconhecimento que vai lhe proporcionar um autodesenvolvimento a partir daí, de você perceber as formas como você queria usar esse corpo, andar por esse espaço. A gente vai falar disso em outros exercícios, vai ter uma aula só de exercício aqui para a gente conseguir também expressar para vocês todas essas técnicas, algumas delas pelo menos, que eu consigo passar aqui nesse conteúdo do Falando com Ellen, algumas das técnicas que vão te dar habilidade, que vão te dar essa capacidade desse autoconhecimento. Do que é que a gente trata hoje, gente? De autoestima. E para a gente ter autoestima, a gente precisa da importância, primeiro, a gente falou da importância de autoestima para todos os aspectos da nossa vida, para a gente se relacionar melhor com as pessoas de uma maneira geral, e para a nossa comunicação é fundamental, porque quando a gente se sente seguro, forte, a partir de uma autoestima elevada, a gente tem mais conforto, mais tranquilidade para passar as nossas mensagens para as pessoas, a gente acaba se cuidando mais também no nosso visual, na nossa imagem, no nosso interior, na nossa alimentação, na nossa respiração, no cuidado com o nosso sono, cuidado com a gente, que a gente se ama, aquilo que a gente ama a gente quer cuidar. O exemplo que eu dei lá dos meus colares, os colares que eu amo eu não dou para minha filha porque eu sei que ela vai quebrar, os que eu não amo tanto eu dou e deixo ela quebrar e faz parte, que ótimo que ela tá brincando ali e se divertindo. Então a autoestima é muito importante para o nosso autocuidado, para a nossa autoproteção, a nossa autopreservação inclusive, e para a nossa comunicação, porque a gente se sente mais seguro, mais forte, e aí a gente consegue se comunicar melhor com o outro. E para isso, se conhecer o seu corpo. Eu acredito muito nas técnicas de teatro, para tanto, você conhecer seu corpo, sua voz, as suas habilidades, suas ferramentas de comunicação, desenvolver aquelas que você acha que podem ser melhoradas, superar as dificuldades que podem ser superadas, enfim, o autodesenvolvimento para então você amar aquilo que você tem. Porque quando você conhece aquilo que você tem, você valoriza cada um dos seus gestos, cada emoção pode trazer uma informação diferente, cada andar
pode também passar uma imagem diferente do que você é. Quando você vê o tanto de coisas, a potencialidade que você tem no seu corpo e na sua mente para você se expressar para as pessoas, não tem como a gente não se amar. É isso que eu espero de você, que você se ame cada vez mais. E se amando, consiga ter uma comunicação mais efetiva, porque você vai ter mais segurança, você vai ter muito mais autoconfiança. Se ame.